E aí, pessoal, na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre a evolução dos répteis. Essa aula é de zoologia e eu vou falar um pouco sobre a origem, a evolução, característica, enfim, eu vou tentar falar um pouco do geral de o que são répteis. Então, nessa imagem eu trouxe um pouco sobre, no caso, uma pergunta para vocês. Você sabia que os primeiros répteis, como são conhecidos hoje em dia, evoluíram dos anfíbios há 250 ou 300 milhões de anos atrás e proliferaram com rapidez até se transformarem numa criatura terrestre. Bom, pessoal, isso é um pouco chocante até. Eu confesso que eu também fiquei um pouco tipo, meu Deus. Quer dizer que galinha e sapo são parentes? Mas calma aí, eu vou explicar um pouco sobre essa evolução desses carinhas, no caso desse grupo aí. Isso porque eles foram os primeiros vertebrados a conquistar com sucesso e definitivamente o ambiente terrestre. Isto porque desenvolveram algumas características adaptativas, tais como presença de casca calcária envolvendo o ovo e pele impermeável. Seca, sem glândulas, revestida por escamas epidérmicas. No caso das cobras e lagartos, como nós vemos aí na imagem. E por placas córneas no crocodilos e jacarés. Bom, pessoal, aqui na linha do tempo eu trouxe um pouco sobre a linha do tempo dos répteis. Bom, nessa linha do tempo nós vimos que todo mundo tem um ancestral, que no caso é o amniótone, que nada mais é que são todos os animais cujos os embriões são rodeados por uma membrana amniótica. No caso de exemplo, nós temos os répteis, que é o assunto de hoje. Os amniotas são grupos de vertebrados tetrapódes que incluem os mamíferos, sinapsida, e os sauropsídeos, répteis e dinossauros, incluindo as aves. Galinha? Os amniotas são definidos por terem um desenvolvimento embrionário que inclui a formação de várias membranas, o amnio e o coro, e a alantoide. Desenvolve-se indiretamente em uma forma tipicamente terrestre, com membros e um epitélios espesso e estratificado, em vez de entrarem num estágio larva seguido de metamorfose, como acontece em anfíbios. Aí nós temos já uma diferenciação. Bom, aqui eu coloquei, no caso na imagem, tem os testudines e o Rhincophalia esquamata e crocodilia. E os primeiros amniotas, no caso o gerosão, tal como a espécie Cassinerta kit, que viveu há cerca de 340 milhões de anos, assemelhava-se a pequenos lagartos. Seus ovos eram pequenos e cobertos com uma membrana mole, apesar de alguns modernos anfíbios fazerem postura em terra. Eles carecem a característica de possuir um amnio. Bom, pessoal, nessa imagem tem a classificação dos animais, que no caso são dos vertebrados. Aí nós temos o Warblorem, não sei falar inglês, mas dando uma resumida aqui, nós temos dois grupos, digamos assim, que são o pessoal do sangue quente e do sangue frio. Do sangue quente nós temos aí nós temos os mamíferos, aves, peixes, répteis e anfíbios. No caso, digamos, 4, 5
digamos, 5 classificações, digamos assim, que são separados, porém ligados a um, né? E no grupo dos répteis nós temos a cobra, tartaruga e jacaré. No caso, o pessoal do sangue frio. E do outro lado dos anfíbios tem sapo, enfim. Esse tema é um pouco interessante, pois eu acho que hoje em dia a gente vê tipo uma cobra comendo no caso, uma cobra comendo, digamos, a sua origem, que no caso seria o sapo. E por mais que morfologicamente serem tão distantes assim hoje em dia, quando a gente vai pegar um quadro de classificação e também dessa linha de evolução, a gente vê que os dois praticamente são mais parecidos do que a gente imagina. Que doido, né? E os dois fazem daquele grupo de sangue frio. Isto é, depende também de fontes externas para se manter aquecidos. Além disso, passam pelo menos parte do tempo fora da água. Bom, pessoal, aqui eu coloquei uma imagem de dois lagartixas, né, uma família de lagartixa, né? E, pessoal, os primeiros répteis eram fisicamente parecidos com que existem hoje em dia. Suas peles grossas e impermeáveis os ajudaram a manter uma umidade, no caso, manter a umidade, e os ovos conchos permitiram se desenvolver em ambientes secos. Essa adaptação desses caras permitiu a eles a economia de água, possibilitando a vida em habitats dos mais diversos, inclusive desérticos, como eu coloquei aquela imagem daquela lagartixa do lagarto, né? Por outro lado, a falta de umidade da pele e a riqueza em queratina impedem as trocas gasosas, que assim passam a ser executadas exclusivamente por pulmões, que no caso eles têm maior superfície relativa e são mais eficientes que os anfíbios. Olha a diferença. Dispensando a pele da função respiratória e a entrada do ar e é também mais eficiente devido ao auxílio dos músculos das costelas. Bom, pessoal, aqui eu coloquei uma imagem que no caso eu já havia falado, porém eu vou ler um pouco mais. Que os primeiros vertebrados que são adaptados ao meio terrestre apresentam uma série de características que eles permitiram explorar o ambiente terrestre sem depender de água para respiração ou para reprodução. Isso é muito bom, pois quando se está no exemplo das serpentes, numa estiagem, isso ajuda bastante, pois ela pode, no caso, se manter apenas sem se locomover para outro lugar, né? No caso, ficando parada, né? E até mesmo a reprodução, no caso, a excreção dos répteis está adaptada à mínima perda de água possível. O produto de excreção nitrogenada é o ácido úrico, eliminado pela cloaca juntamente com as fezes na forma de uma pasta semissólida. Isso para eles poderem gastar menos energia também, né? Devido a essas condições que eles podem viver ou podem se encontrar. E aqui eu coloquei algumas características, que no caso os répteis que conhecemos hoje em dia representam um pequeno exemplo daquelas primeiras criaturas
a maioria evoluiu rapidamente em outras direções. Registros de fósseis mostram que o dinossauro e seus parentes, por exemplo, foram descendentes dos primeiros répteis e não ao contrário. Olha só a evolução aí. E sobre a reprodução é importante na vida terrestre, que no caso é para eles. E ocorre que a fecundação é interna, independente da água na qual os gametas, os óvulos espermatozoides, ficam protegidos das influências do meio externo. As fêmeas são geralmente ovíparas, isto é, quando fecundadas põem ovos e os embriões se desenvolvem dentro deles, portanto fora do corpo materno. Isso varia de alguns répteis para répteis, no caso. Aqui eu trouxe uma imagem da característica do crânio, que inclui grupos cordados, que no caso que tem os mamíferos e todos os animais mais próximos deles do que os outros amniotas. São caracterizados por possuírem uma só fenestra temporal pós-orbital em posição inferior. Na imagem vocês podem ver que, no caso, tem uma órbita onde inclui o olho, né? E a fenestra temporal ali atrás da mandíbula. Mais ou menos. Bom, logo abaixo da sinapsidas tem o terapsídeo, que já é um pouco de características, que no caso a fenestra temporal já fica um pouco acima da... No caso já é um pouco diferente mesmo. Mais perto da órbita do olho, né? E ali nós já temos a presença de presa, no caso. E dentário. E esse pessoal aí surgiram no período permiano, no final da era paleozoica, sendo descendente dos sinapsídeos mais primitivos. Historicamente classificados no grupo parafilético Pelicossauria. A partir de meados do Permiano tornaram-se um grupo de animais dominantes sobre a Terra. Bom, pessoal, agora vamos falar realmente de evolução, né? Com o tempo, vários grupos de répteis se diversificaram, mas nos registros comparativos de fósseis apareceram répteis parecidos aos mamíferos. Essa descoberta foi do famoso fóssil do Archaeopteryx em 1861. Demonstrou que os pássaros também evoluíram desses primeiros reptilianos. Basicamente é o que está na imagem, também embaixo da imagem viva. A imagem de baixo, no caso, são os fósseis que mostraram que répteis e mamíferos foram pouco parecidos. E esse carinha é um dinossauro teropode emplumado. É a única espécie conhecida do gênero Archaeopteryx. O gênero pode ser também aportuguesado como Archaeopteryx ou Archaeopteryx. Como eu já havia falado, esse Archaeopteryx foi anunciado em 1861. Porém, apenas 2 anos após o Charles Darwin publicar A Origem das Espécies, se tornou uma peça-chave na
de evidência no debate sobre a evolução. Isso torna o cara mais, tipo, esse terapeuta emplumado como um dos mais importantes aí da evolução, né? Porém, eu trouxe aqui uma pergunta a vocês se é sobre isso, sabe? Eu passei a maior parte falando sobre réptil, enfim. Entretanto, os répteis não formam um clado, como apontado no cladograma. Isso significa que o réptil não é um grupo filogenético ou válido, ou temos que começar a pensar em aves como sendo répteis. Pois, nesse aí, cara, nessa linha da evolução nós temos a maioria dos répteis, porém tem um carinha ali que foge dos padrões, que no caso são as aves. Então a pergunta é, a gente considera as galinhas como os descendentes dos dinossauros ou não? Mas, de acordo com o terapeuta emplumado, sim. Basicamente, tudo leva a crer, né? É por isso que a maioria dos biólogos usam as árvores filogenéticas por muitas razões, como testar hipóteses sobre a evolução, aprender sobre a característica de espécies extintas e linhagens ancestrais, classificar os organismos, e a maioria de nós está acostumado com o sistema de classificação de Linneu, que atribui a todo organismo um reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, que, entre outras possibilidades, tem um recurso mnemônico para lembrar. O rei filósofo classifica de ordinária a fama dos gerais espartanos. Esse sistema foi criado antes de cientistas entenderem que os organismos evoluíam, né? E outra coisa curiosa sobre a classificação filogenética é que isso significa que os dinossauros não estão inteiramente extintos. Aves são, na verdade, dinossauros, parte do clado Dinossauria. É muito legal pensar que aprender algo sobre T-Rex apenas estudando os pássaros. Bom, como eu tinha falado, essa parte das aves com dinossauros não aviários está inclusa nesse grupo de dinossauria. Ou seja, o grupo de réptil não existe. Acho que é errôneo no caso. Então tem esse furo aí. Então, no caso, as aves são os descendentes mais próximos dos dinossauros. Apresentam o curioso posicionamento dos ossos das pernas com grande inclinação. Especula-se que uma mudança de centro de gravidade foi aos poucos fazendo com que os joelhos se arqueassem e a cauda se tornasse desnecessária, no caso de aves que não voam. E algum grupo de cientistas testou, no caso, criou hipóteses sobre isso. Daí, no caso, eles adicionavam uma cauda artificial nas galinhas. E outro grupo de controle usou um colete com o mesmo, mas nas costas. As galinhas receberam essas modificações desde pequenas e se acostumaram com elas. No final da pesquisa foram detectadas mudanças bem significativas na movimentação dos dino-galinhas.
Bom, a gente está sempre em busca de comprovação sobre as teorias científicas, e isso faz a ciência assim muito fascinante. Esse é meu trabalho sobre a evolução. No caso, essa aula foi sobre a evolução dos répteis, que é um grupo muito interessante de se trabalhar, de se estudar, de buscar a verdade sobre todo, todo esse grupo de animal. Alguns fatos importantes sobre isso é que alguns répteis dessa foto, infelizmente, estão no grupo de risco de extinção devido ao comércio ilegal, por causa das suas peles, para criação de bolsas, roupas, enfim. E é isso. Muito obrigado.